Simples Nacional, o que é e como funciona? Fica comigo após a vinheta que eu vou esclarecer todos os pontos sobre esse assunto para vocês. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Conte com o Contador. Eu sou a Marina Kurtz, sou contadora, professora e empresária contábil. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como funciona o Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional ele é um regime de tributação. Hoje, quando a gente abre uma empresa, nós temos que escolher como essa empresa vai pagar os seus tributos. E para saber como ela vai pagar os seus tributos, ela tem que escolher um regime de tributação, que hoje nós temos o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. E toda empresa pode fazer a opção pelo Simples Nacional? Bom, existem algumas vedações conforme atividades da empresa, mas são poucas vedações em relação a atividades. E se eu não me enquadro em nenhuma das vedações das atividades ali que não permitem ser do Simples Nacional, o outro ponto que eu tenho que observar se eu posso ser do Simples é em relação ao faturamento. O faturamento é o ponto principal para enquadrar uma empresa no Simples Nacional ou não. Hoje, o faturamento da empresa, para ela conseguir optar pelo Simples Nacional, ele não pode ultrapassar um limite anual de 4.800.000. Então, se a empresa ela está dentro desse faturamento anual, que é 4.800.000, ela pode optar pelo Simples Nacional e fazer uma tributação aí simplificada conforme as suas atividades. Além de analisar o faturamento anual para poder fazer a opção do Simples Nacional, as empresas do Simples elas também têm um sublimite que deve ser observado para quem tem tributação de ICMS ou ISS, né, para comércio, indústria ou serviços. Para fins de pagar o ICMS e o ISS dentro do Simples Nacional, esse sublimite de faturamento é de 3.600.000. Então, se a empresa ela está dentro do 3.600.000 anual, ela está pagando todos os tributos na forma do Simples Nacional. Se ela ultrapassa esse 3.600.000, ela pode optar por continuar no Simples Nacional, só que ela vai pagar o ICMS ou ISS fora do Simples e continuar pagando os demais tributos federais dentro do Simples Nacional, ou ela pode já optar por sair do Simples, talvez por não valer mais a pena, tá? Então essa é uma situação que a gente deve observar para fins de opção do Simples Nacional, quando que eu posso e quando que eu não posso optar por esse regime, ok? Optei pelo regime. Como que vai funcionar a tributação? Bom, o Simples Nacional, ele calcula um percentual sobre a receita da empresa. Então, toda atividade que gerar uma receita na empresa vai ser tributada pelo Simples Nacional. Então, se eu tenho uma indústria, um comércio, eu faço um serviço, todas essas operações podem ser tributadas pelo Simples Nacional e eu vou pagar um percentual conforme a atividade. O Simples Nacional, ele é dividido em 5 anexos. Nós temos o anexo 1, que é utilizado para cálculo do comércio, das operações com comércio. Nós temos o anexo 2, que é utilizado para as operações com indústria, porque ali ele vai ter um percentual a mais de tributação do IPI, que é dos produtos industrializados. Nós temos o anexo 3, 4 e 5, que são utilizados para a tributação dos serviços. Conforme o tipo de serviço que a empresa se enquadra, a gente vai enquadrar ela num anexo do Simples Nacional. A empresa ela tem atividade de serviços advocatícios, um advogado, por exemplo. O advogado ele cai no serviço do anexo 4. Tipo de serviço do ramo da saúde. É uma empresa que é de médicos, por exemplo, uma clínica médica. A clínica médica ela tem uma particularidade que ela pode ter tributação diferente conforme a folha de pagamento da empresa, tá? Ela cai na parte que nós chamamos do fator R. O tipo de atividade cai na tributação conforme o fator R. O que significa isso? Significa que se a empresa ela tem alguma atividade regulamentada, como por exemplo o caso de serviços médicos,
serviços odontológicos, serviços de fisioterapia, serviços de arquitetura. Então, ela tem uma profissão regulamentada onde, conforme o KNAI da empresa, a atividade da empresa, ela cai na tributação conforme o fator R. Como é que funciona o fator R? A legislação dispõe que, se a empresa tiver um valor de folha de pagamento igual a 28% do faturamento da empresa ou superior a 28%, ela vai ter uma tributação do Simples menor. Ela cai no anexo 3, que começa ali o percentual do Simples com 6%. Agora, se ela não tiver esse mínimo de valor de folha de pagamento conforme a sua receita do mês, ela já vai lá para o anexo 5, que é uma tributação mais elevada. Pode tributar aí 15% de Simples Nacional. Então, aí cabe um planejamento para ver o que vale mais para a empresa, se tem como aumentar a folha de pagamento para ter uma tributação menor para o Simples Nacional. Então, dependendo da atividade da empresa, as empresas do Simples vão ter alguma particularidade de tributação, mas o percentual vai ser definido conforme a atividade da empresa e conforme a sua faixa de faturamento. Se eu vou aumentando o faturamento da minha empresa, conforme a minha receita bruta acumulada dos últimos 12 meses, ele vai aumentando o percentual de tributação do Simples Nacional conforme a minha atividade. Então, o Simples Nacional, ele é uma forma de tributação simplificada, nos termos de eu pagar um único tributo, um único imposto sobre a minha operação, sobre a minha receita. Não vou ter que pagar PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, Imposto de Renda, Contribuição Social e a parte do INSS patronal, como se fosse uma empresa do regime normal, que é lucro presumido, lucro real. Eu pago tudo isso numa única guia, segregado por tipo de atividade da minha empresa, conforme o faturamento da minha empresa. E aí, esclarecer um pouquinho mais sobre o Simples Nacional. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Agradeço a atenção de vocês, deixe o seu like e até o próximo vídeo.